A Arca da Aliança é, até hoje, o objeto mais intrigante e temido da história de Israel. Mas por que ela foi construída? E como algo feito por um povo ex-escravo, andando no meio de um deserto, se tornou o artefato mais sagrado e mais perigoso, já mencionado nas Escrituras? A arca não era apenas uma caixa revestida de ouro. Ela era o resultado de um projeto milimétrico, onde cada centímetro tinha um propósito, cada material carregava um significado e cada instrução precisava ser obedecida com absoluta precisão. Um único ero significava a morte. E o mais impressionante, um objeto tão sagrado que ninguém podia tocar sem morrer era carregado por homens comuns, desde que estivessem em pureza total. Hoje você vai entender como essa construção impossível foi realizada, passo a passo, em um lugar onde não havia ferramentas, oficinas ou qualquer margem para erro. Você vai descobrir como materiais raríssimos apareceram no meio do deserto. Como o ouro macio foi transformado em uma estrutura perfeita. E por que a arca era capaz de derrubar muralhas e paralisar exércitos inteiros. E no final, a pergunta que atravessa séculos: onde está a Arca da Aliança? E o que aconteceria se ela fosse encontrada depois de mais de 2.600 anos desaparecida? Tudo começa quando Deus entrega a Moisés instruções rígidas lá no livro de Êxodo capítulo 25, Mededos Exotas. Materiais específicos. Nada podia ser alterado. A arca seria o ponto de encontro entre Deus e seu povo, e por isso, nada ali poderia ser improvisado. Mas havia um problema gigantesco. Israel não tinha nenhuma experiência com esse tipo de obra. Eles sabiam moldar tijolos de barro, não ouro refinado, e mesmo assim Deus pediu algo que ultrapassava tudo o que eles já tinham feito na vida. Não era sobre habilidade humana, era sobre obediência. O povo entendeu que Deus não queria um objeto bonito ou impressionante. Ele queria um símbolo santo. E então, no meio daquele acampamento cheio de poeira e incertezas, Deus revela que já havia separado alguém para liderar a construção. Mas não era um guerreiro famoso, não era um sacerdote importante, não era um homem de status, era um artesão comum, chamado Bezalel. Em Êxodo 31, Deus diz que encheu Bezalel do seu espírito, com sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e pedras preciosas. Esse é o A obra da arca não dependeria do talento natural de ninguém menos. Ela seria guiada diretamente pelo Espírito de Deus. Pense nisso. Bezalel não era um líder, era alguém discreto, um homem comum entre milhares de pessoas. Mas Deus colocou dentro dele tudo o que seria necessário para transformar instruções divinas em realidade física. Cada golpe de martelo, cada corte na madeira, cada detalhe da estrutura carregava um peso espiritual imenso. Nada foi feito com pressa. Nada foi improvisado. Não podiam haver rachaduras na madeira, nem falhas no ouro, nem medidas fora do padrão. O interior da arca seria revestido de ouro puro. O exterior também. Uma precisão que só o Espírito de Deus poderia dirigir. E enquanto Bezalel moldava a arca, o povo de Israel entendia algo profundo. Deus não pede perfeição humana. Ele dá perfeição divina para quem está disposto a obedecer. Mas espere um pouco. De onde vinham tantos materiais raros no meio do deserto? Ouro refinado, tecidos luxuosos, púrpura caríssima, linho de alta qualidade.
Depois, o revestimento de ouro por dentro e por fora. Os 4 anéis de ouro nas laterais, por onde passariam os varais para transportá-la menos varais que jamais poderiam ser removidos. A borda de ouro, ao redor, e por fim, a tampa, a parte mais sagrada, o propiciatório. O propiciatório, a tampa da arca, era uma peça única de ouro maciço, sem emendas, sem partes coladas, uma única e sólida peça de ouro, e sobre ele 2 querubins esculpidos, também de ouro maciço, com suas asas estendidas, cobrindo o espaço onde Deus falaria com Israel. Trabalhar ouro maciço com essa precisão, criando formas tão detalhadas a partir de uma única peça, era algo que exigia uma habilidade quase impossível para a época. Mas, como já vimos, não era a habilidade de Bezalel que explicava isso. Era a capacitação do Espírito de Deus. Curiosamente, a engenharia da arca tem uma característica fascinante. A combinação de madeira de acácia, um excelente isolante elétrico com 2 placas de ouro, um condutor, uma por dentro e outra por fora, formava uma estrutura muito semelhante a um capacitor antigo, um dispositivo capaz de acumular e armazenar uma enorme carga elétrica. Isso poderia explicar, do ponto de vista da física, por que tocar na arca poderia gerar uma descarga fatal, como aconteceu com Uzá, quando ele tentou impedir que a arca caísse. A teologia explica o poder da arca pela santidade de Deus. A engenharia moderna talvez aponte para o próprio design divino. Quando a arca finalmente ficou pronta, o povo sabia. Aquilo não era um simples objeto. Era o centro da adoração, o símbolo da aliança, o lugar onde Deus falaria com eles. E era por isso que ela era tão poderosa. Por isso derrubou as muralhas de Jericó. Por isso ninguém podia tocá-la e viver. E é por isso que até hoje, o mundo inteiro se pergunta: onde está a Arca da Aliança? E se alguém realmente a encontrasse, o que aconteceria? Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir os segredos por trás dessa construção sagrada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!